A menina tinha 7 anos quando humilhou a mulher que cuidava dela desde o berço, na frente de todo mundo, com um sorriso no rosto. 3 dias depois, a mulher foi embora. Uma semana depois, a menina parou de dormir. E 1 mês depois, a família inteira desejou nunca ter aberto a boca. Essa história me foi contada por uma mulher que eu vou chamar de Dona Lúcia. Ela mora numa cidade do interior do Maranhão, dessas que tem mais igreja do que farmácia e mais causo de assombração do que notícia no jornal. Dona Lúcia não é de inventar. É mulher séria, de fé, que trabalhou a vida inteira como costureira e que só me contou isso porque eu perguntei sobre a sobrinha dela. E quando começou a falar, as mãos tremiam. A família era grande. Seu Osvaldo e Dona Mércia tiveram 7 filhos. 7. 4 homens e 3 mulheres. A caçula era a Beatriz, a 7ª filha. Aquela que todo mundo paparicava demais, que nunca ouvia não, que cresceu achando que o mundo girava em torno dela. Menina bonita, cabelo comprido, olhos escuros, mas tinha uma língua afiada que não combinava com a idade. Com 7 anos, já respondia adulto, já debochava de vizinho, já ria de coisas que criança não deveria rir. O defeito não era da menina, era da criação. Seu Osvaldo trabalhava fora o mês inteiro, caminhão de carga, rodava o Nordeste todo. Dona Mércia cuidava da casa e dos 7 sozinha, mas a verdade é que quem segurava aquela casa de pé era a babá. Dona Raimunda, mulher de mãos calejadas, cabelo branco preso num coque, voz mansa. Trabalhava na casa desde antes da Beatriz nascer. Cuidou de todos os 7. Dava banho, fazia comida, colocava para dormir, rezava com cada um antes de apagar a luz. As crianças mais velhas chamavam ela de Dinda. Os vizinhos respeitavam. Todo mundo na rua sabia que Dona Raimunda era mulher de oração forte. Sabia reza para a espinhela caída, para criança que não para de chorar à noite, para febre que remédio não corta. Era uma mulher de fé verdadeira, dessas que acorda antes do sol para pedir proteção para os outros. A Beatriz nunca gostou dela. Desde pequena, chorava quando Dona Raimunda pegava ela no colo. Empurrava a mão da velha quando ela tentava fazer carinho. E quando cresceu um pouco mais, o choro virou deboche. Imitava o jeito dela falar. Ria quando ela rezava. Chamava as orações de conversa de doida com o teto. E Dona Mércia, em vez de corrigir, ria junto. Dizia que era coisa de criança, que ia passar. Não passou. Numa tarde de sábado, a família estava reunida na varanda. Vizinhos, compadres, aquela mesa de café com bolo e tapioca. Dona Raimunda estava na cozinha lavando louça. A Beatriz entrou, pegou um pedaço de bolo e, na hora de sair, olhou para a velha e disse alto, para todo mundo ouvir. Minha mãe disse que a gente só não te manda embora porque tem pena de velha que não tem onde cair morta. A varanda inteira ficou em silêncio. Dona Raimunda parou de lavar a louça. Não virou. Não respondeu. Ficou parada, com as mãos na água, olhando para a parede. Depois, devagar, secou as mãos no pano do avental, tirou o avental, dobrou ele em cima da pia e saiu pela porta dos fundos. Não pegou bolsa, não pegou nada. Só saiu. Dona Mércia correu atrás. Chamou. Dona Raimunda não olhou para trás. Andou até o portão, saiu para a rua e sumiu na esquina. Nunca mais voltou. A Beatriz ficou na varanda rindo. Rindo com aquela risada de criança que não entende o peso do que fez. Ninguém achou graça. Os vizinhos foram embora calados. Dona Lúcia, que estava lá, disse que sentiu um aperto no peito quando viu a velha sair daquele jeito. Disse que o ar mudou. Disse que naquela hora a luz da varanda piscou uma vez, só uma, como se a casa tivesse sentido. A primeira semana foi normal. A segunda também. Na terceira semana começou. A Beatriz acordou gritando no meio da noite. 3 da manhã. Grito de terror, não de pesadelo. Grito de quem está vendo alguma coisa. Dona Mércia correu para o quarto e encontrou a menina encolhida no canto da cama, olhando para o guarda-roupa aberto. Disse que tinha uma mulher velha dentro do guarda-roupa, olhando para ela. Dona Mércia olhou.
Não tinha ninguém. Fechou o guarda-roupa, deitou com a filha, apagou a luz. Na noite seguinte, mesmo horário, mesmo grito. Dessa vez a Beatriz não apontou para o guarda-roupa. Apontou para a janela. Disse que a mulher estava do lado de fora, com o rosto colado no vidro, olhando para dentro. O quarto era no segundo andar. Na terceira noite a menina não gritou. Dona Mércia acordou sozinha, com um pressentimento ruim, e foi até o quarto da filha. A Beatriz estava sentada na cama, de costas para a porta, olhando para a parede. Não se mexia. Dona Mércia chamou. Nada. Chamou de novo. Nada. Tocou no ombro da menina. A Beatriz virou devagar e disse, com uma voz que Dona Mércia jurou que não era a voz da filha. Ela foi embora e levou tudo com ela. A partir daquela noite, a casa mudou. O cheiro veio primeiro. Cheiro de erva queimada, forte, que aparecia do nada em qualquer cômodo e sumia depois de uns minutos. Dona Mércia revirou a casa inteira procurando a origem. Nunca encontrou. Depois vieram os barulhos. Passos no telhado, toda a madrugada, de uma ponta à outra, como se alguém estivesse caminhando lá em cima, devagar, arrastando os pés. Seu Osvaldo, que tinha voltado de viagem, subiu no telhado com uma lanterna. Nada. Telha no lugar. Nenhuma marca, nenhum bicho. Depois vieram os objetos. O retrato de família que ficava na parede da sala amanheceu virado de costas. Não caído. Virado. Como se alguém tivesse tirado o prego, girado o quadro e pendurado de novo. Dona Mércia recolocou. No dia seguinte, estava virado de novo. No terceiro dia, o vidro do retrato estava trincado. Uma trinca que cortava exatamente o rosto da Beatriz na foto. E então vieram as crianças. Não a Beatriz. Os outros. O segundo filho, Eduardo, 14 anos, acordou uma noite com febre de 40 graus que apareceu do nada e sumiu de manhã sem explicação. A quarta filha, Denise, começou a ter pesadelos em que uma mulher velha ficava parada no pé da cama dela, só olhando, sem falar nada. O quinto, Renato, caiu da escada sem motivo, torceu o tornozelo e disse que sentiu alguém empurrar ele por trás. Mas ele estava sozinho, um por um, como se algo estivesse passando de quarto em quarto, visitando cada filho, ocupando o espaço que antes era preenchido por proteção. Seu Osvaldo não acreditava. Dizia que era histeria, que a casa era velha, que criança inventa coisa. Mas Dona Mércia sabia. No fundo, sabia. E numa noite em que acordou e sentiu o cheiro de erva mais forte do que nunca, levantou, foi até a cozinha e encontrou, em cima da pia, exatamente no lugar onde Dona Raimunda tinha deixado o avental dobrado, um raminho de arruda seca. Arruda seca, dessas que rezadeira usa para proteção. Só que estava seca, quebradiça, morta. Como se a última proteção que Dona Raimunda tinha deixado naquela casa tivesse finalmente acabado. Dona Mércia sentou no chão da cozinha e chorou. No dia seguinte, ela foi procurar Dona Raimunda. Perguntou nos vizinhos, na feira, na igreja. Ninguém sabia onde ela estava. Uma senhora da rua de baixo disse que viu ela subindo numa caminhonete na semana em que saiu da casa, com uma sacola só, e nunca mais apareceu. Outra disse que tinha voltado para a cidade dela, mas ninguém sabia qual era. Dona Mércia procurou um padre. O padre rezou a casa. Não adiantou. Procurou uma benzedeira do bairro. A benzedeira entrou na casa, ficou 5 minutos e saiu. Disse que não podia ajudar. Disse que o que estava ali não era maldade. Era vazio. E vazio não se resolve com reza de fora. Se resolve com quem deixou a proteção sair. A Beatriz, nesse ponto, já não dormia. Ficava acordada a noite inteira, com as luzes acesas, murmurando coisas que ninguém entendia. Emagreceu. Parou de comer direito. Os olhos escuros ficaram fundos, com olheiras roxas, e ela desenvolveu um hábito que deixava todo mundo arrepiado. Ficava de pé no corredor, de madrugada, olhando para o escuro, como se estivesse conversando com alguém que ninguém via. Dona Mércia tomou a decisão que deveria ter tomado desde o começo.
Gastou 3 semanas perguntando, procurando, virando a região de ponta cabeça. Até que uma prima distante de Dona Raimunda deu o endereço. Uma casa simples no interior, com varanda de terra batida e um pé de manga na frente. E na varanda, sentada num banco de madeira, com as mesmas mãos calejadas, estava Dona Raimunda. Dona Mércia desceu do carro com a Beatriz. A menina estava magra, olheiras fundas, olhar vazio. Dona Mércia colocou a filha de frente para a velha, se ajoelhou e disse: "Me perdoa, Dona Raimunda. Perdoa a minha filha. A culpa não é dela, é minha. Eu que deixei ela crescer sem respeito. Eu que ri quando deveria ter corrigido. Eu que não ensinei que gratidão é o mínimo que se deve a quem cuida dos nossos filhos." Dona Raimunda ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para Beatriz. Olhou para Dona Mércia. Depois se levantou, foi para dentro da casa e voltou com um copo de água. Rezou sobre a água, baixinho, uma oração simples, dessas que a avó ensina para neto. Passou a água na testa da Beatriz. A menina piscou. Olhou em volta como se tivesse acordado de um sono de semanas. Dona Raimunda olhou para Dona Mércia e disse: "Eu não fiz nada contra essa criança. Eu nunca faria. Eu rezava por essa casa toda noite antes de dormir. Rezava por cada um dos 7. Queimava erva na cozinha para limpar o ar. Benzia os meninos sem eles perceberem. Tudo aquilo era proteção. E quando eu fui embora, a proteção foi junto. Eu não mandei nada de ruim para vocês. Eu só parei de segurar o que já estava do lado de fora tentando entrar." Dona Mércia não entendeu na hora. Entendeu depois. Entendeu que Dona Raimunda não tinha causado nada. Ela tinha levado embora o cuidado, as rezas que ela fazia toda noite antes das crianças dormirem, as ervas que ela queimava na cozinha sem ninguém perceber, o carinho disfarçado de rotina. Tudo aquilo era um escudo. E quando o escudo saiu pela porta dos fundos, humilhado, tudo que ele mantinha longe encontrou porta aberta. A Beatriz melhorou. Voltou a dormir, voltou a comer, voltou a ser criança. Os irmãos pararam de ter pesadelos, a febre não voltou, os objetos pararam de se mexer. O retrato da família foi recolocado na parede e nunca mais virou. Mas Dona Raimunda não voltou. Dona Mércia implorou. Ofereceu desculpa, ofereceu tudo. A velha balançou a cabeça e disse: "Eu cuido de quem me respeita. Eu perdoo o que a menina disse, mas confiança quebrada não cola igual. Eu rezo por vocês daqui, mas não volto, porque cuidado dado por obrigação não protege ninguém." A família voltou para casa. A vida seguiu, mas nunca mais foi igual. Porque de vez em quando, numa noite mais fria, numa madrugada mais quieta, alguém da família acorda e sente o cheiro de erva queimada, fraco, distante, como uma lembrança que insiste em não ir embora. E nessas noites, Dona Mércia levanta, vai até a cozinha, olha para o lugar onde ficava o avental dobrado e reza. Reza sozinha, do jeito que aprendeu vendo Dona Raimunda fazer. Mas a reza dela não tem a mesma força. Ela sabe. Todo mundo sabe. A Beatriz hoje tem 17 anos, não lembra de quase nada, mas tem um hábito que ninguém explica. Toda noite, antes de dormir, ela tranca o guarda-roupa. Tranca com chave, confere 2 vezes e coloca a chave debaixo do travesseiro. Quando a mãe pergunta por quê, ela diz que não sabe. Diz que só sente que precisa. Diz que se deixar aberto, alguém vai entrar. E Dona Lúcia, que me contou tudo isso, terminou a história com uma frase que eu carrego até hoje. O terror não foi o que entrou naquela casa. O terror foi o que saiu. Porque quando a pessoa que reza por você vai embora humilhada, ela leva junto uma coisa que dinheiro nenhum compra de volta. Se na sua família alguém já mandou embora quem cuidava da casa com carinho e com fé, e depois as coisas começaram a dar errado, conta nos comentários. Porque essa história me ensinou que o pior tipo de assombração não é a que entra. É a proteção que vai embora e nunca mais volta.